Tava furioso na encruza, quando a banda me chamou. Exu no tererê, na encruza ele é doutor. Exu no tererê, na encruza ele é doutor. Exu pega a demanda, Exu é curador. Exu pega a demanda. Exu no terreiro é rei, na encruza ele é doutor. Exu pega a demanda, Exu é curador. Saravá, seu Exu curador. Laroie, Mojubá, Mojubá, meu pai. Salve a sua força curadora. Salve o axé curador. Salve a força vitalizadora, curadora. Eu peço licença para falar um pouquinho do Senhor, para que eu possa falar um pouquinho sobre a sua medicina. Laroie, salve o seu reino. Salve o reino do Exu curador. Salve, Laroie, Laroie, meu pai. Laroie, Laroie. Então, estamos aqui para falar um pouquinho sobre o nosso culto do Exu curador. Antes de mais nada, é importante que se diga que essa força, ela entra na minha vida num momento extremamente especial, quando eu fui convidado pela espiritualidade para entender um pouquinho melhor sobre o que é a saúde, o que é uma saúde espiritual, o que é uma questão de medicina espiritual. Então, no terreiro todo mundo quer cura, né? O terreiro é um hospital da alma, o terreiro é um hospital do espírito, todo mundo busca cura no terreiro, mas às vezes a gente acaba se relacionando de uma forma equivocada sobre o processo da cura. Muitas pessoas, elas procuram os terreiros de Umbanda como se fosse algo muito simples em você chegar aqui e pedir uma cura para a entidade e voltar para casa curado. Mas o olhar medicinal sobre a doença, poucas pessoas estão comprometidas em entender, interpretar e perceber. As pessoas não entendem por que elas se tornam doentes e o que tem por trás de uma doença. Então, eu fui convidado por um Exu curador, alguns anos atrás, para pensar sobre essa força e para pensar sobre saúde na Umbanda. Poder entender melhor um pouquinho sobre o que é se curar. Então, nosso culto do Exu curador, ele foi inspirado por essa entidade, por esse reino, uma vez que nosso corpo mediúnico precisasse, assim, melhor falando, né, expandir um pouco esse olhar sobre a cura, a medicina espiritual. Então, esse culto, ele vem com esse olhar para o nosso terreiro, ele vem com esse olhar para a nossa espiritualidade, com um despertar para uma nova consciência, um novo olhar diante da vida, um novo olhar diante da nossa saúde espiritual, material, emocional, espiritual. Então, antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a saúde dentro de um olhar espiritual, né? Então, a gente sabe que há pouco tempo atrás, saúde era definido como ausência de sintomas desagradáveis a nível físico, como, por exemplo, dores, limitações, sensações desagradáveis, entre outras, né? Assim como o foco da própria medicina do corpo era fazer desaparecer de maneira mais rápida possível esses sintomas, né? Ou seja, sinais desagradáveis, né, do nosso corpo físico, principalmente pelo uso de medicamentos químicos. Então, com o passar do tempo, se ampliou essa definição de saúde também para sintomas desagradáveis a nível psíquico, como, por exemplo, ansiedade, estresse, depressão, tristeza, entre outros. Então, hoje nós temos uma definição de saúde muito mais ampla do que tínhamos algum tempo atrás, onde o foco era somente o corpo físico.
e os seus sintomas desagradáveis. Então hoje a gente acaba estendendo isso para uma outra esfera da vida do corpo humano, da saúde do corpo, como por exemplo também a saúde mental, a saúde emocional, né, entre outros aspectos e esferas de uma saúde, de um corpo saudável, melhor dizendo. Então o foco por muito tempo da medicina física, ela, mesmo que ela seja uma ação paliativa, né, não se pode negar em hipótese alguma a sua eficiência hoje em dia nos ambulatórios, nas emergências, nas urgências, né, onde o seu domínio ele é soberano, né, mesmo que elas tenham assim uma questão mais física. Então, mesmo que a ação dessa medicina atual do corpo físico seja uma medicina muito paliativa, que não causa as causas, mas sim as consequências, né? Ela é extremamente importante. É importante que se diga aqui, né, que a nossa medicina do corpo físico, ela é de forma soberana, extremamente importante na nossa vida hoje, principalmente em todos os serviços de saúde pública, né, de acolhimento, de emergências, UPAs, entre outros. No entanto, aqui para nós, né, buscar um processo de cura não é apenas olhar para o nosso corpo físico, né? Então a cura não é só uma questão de olhar para o nosso corpo material, mas sim olhar para aquilo que somos no todo. A saúde, a cura dentro da espiritualidade, ela vai além de um corpo material. Então, dentro da espiritualidade, nós precisamos entender o que é o processo de cura, além desse rótulo, né? E buscar entender quais são os nossos conflitos psíquicos, mentais, emocionais, físicos, né? Buscar entender corpo, mente, espírito, buscar entender o nosso corpo emocional, nosso corpo espiritual e mental. Então, como a gente pode ver, o olhar da saúde dentro da espiritualidade, ela vai muito mais além de um corpo material, né? Então é muito importante que a gente possa ter essa profundidade para entender esse processo de cura e de saúde dentro da espiritualidade. Então, dentro dos terreiros, por meio dos guias espirituais, esse conceito de saúde ele se amplia de uma forma muito maior, né? Principalmente quando a gente entende que ela implica diretamente o compromisso, né? Ela implica o compromisso da nossa personalidade terrena, né, com a nossa essência espiritual. Então existe uma correlação entre ambos, né? Principalmente em relação também ao nosso projeto encarnatório, né? Nosso projeto de vida que nós estamos hoje passando, o nosso projeto encarnatório evolutivo do nosso eu real. Então tudo isso implica também, dentro da espiritualidade, um olhar sobre o que é a saúde, o que é estar com um estado saudável diante da vida. É importante que se diga que a ausência de sinais ou sintomas físicos, né, desagradáveis, ou a não percepção destes, não implica, em momento algum, uma saúde perfeita. Porque a gente já percebeu assim, que muitas vezes, né, pessoas não apresentam esses sintomas, as pessoas não apresentam sintomas desagradáveis a nível físico, né? Sendo aparentemente saudáveis, mas quando são vistas com os olhos dos guias espirituais, se percebe então que não irá demorar muito tempo para que se possa perceber. Ou seja, já se percebe com o olhar dos guias espirituais que aquela pessoa ela pode estar, né, extremamente doente. No entanto, aqueles sintomas, aquele estado doentio não se materializou ainda, está ainda ressonando num estado anterior à matéria. Então, muitas vezes, esses sinais também podem se encontrar a nível psíquico, né? O que isso quer dizer? Dentro de uma categoria, né, que é muito comum hoje em dia, de exames físicos não detectáveis por exames diagnósticos, né? Quantas vezes as pessoas ficaram doentes
e procurando auxílio médico acabaram não constatando a causa, né? E muitos voltaram para casa com algum remédio para a ansiedade, para a depressão, entre outros fatos. Então, quando essas manifestações doentias já se encontram na gente anterior à matéria, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando elas passam do corpo mental para o corpo emocional, passa pelo duplo etérico e chega então no corpo físico, então elas, além de serem percebidas, a partir de então, né, o prognóstico se torna muito mais sombrio e o tratamento se torna muito mais difícil, né? E aí, nesse caso, quando chega nesta condição, então é necessário a intervenção da medicina oficial do corpo físico. Então, que lida com as consequências e não trata as causas das doenças, né? Então, um dos objetivos do nosso culto de Exu Curador é trabalhar esse aspecto de todos os estados doentios que já está em nós a nível energético, vibratório, magnético, né? Que se encontra num estado anterior ao corpo físico. Ou seja, podemos já estar doente a nível emocional, a nível mental, a nível espiritual. Então, um dos objetivos do nosso curso, do nosso culto, é curar todos esses fluxos energéticos doentios que já estão em nossos corpos energéticos sutis, já estão instalados em nós, né? Então, esse é o objetivo, nos curar e descarregar de todos esses fluxos energéticos doentios antes que eles se manifestem no nosso corpo físico. Então nós estamos trabalhando um estado anterior à doença material. Então a gente quer tornar com que a gente possa ter um estado espiritual saudável, né, do que um estado espiritual doentio. Infelizmente, hoje em dia, espiritualistas, médiuns não possuem uma manutenção em dia, né? A vida te cobra certas formas, assim, atenção, trabalho, dedicação. Então você trabalha, e para quem só trabalha, um dia a conta chega, né? A conta do desespero, a conta da família, a conta da saúde. Um dia a conta chega para todo mundo. Então, como a gente hoje em dia percebe que muitos não conseguem parar, né, de tanto tempo fazer algum trabalho de descarrego, de manutenção energética, infelizmente a gente percebe que a doença, a saúde, então, ela acaba se tornando algo difícil, né? E começa a gerar, então, aí sintomas doentios que passam do estado espiritual e se materializam, então, no nosso corpo físico. A maior parte, é importante que a gente possa entender isso, a maior parte, né, das nossas doenças físicas, elas provêm de um raciocínio equivocado. Olha que interessante, né? A maior parte provém de um raciocínio equivocado, principalmente a respeito das nossas relações conflitantes diante da vida, né? Referente às nossas relações diante da vida com os nossos familiares, né? Nosso estilo de vida, nossas escolhas, nossas condutas. Então, o que isso quer dizer? Que tudo isso reverbera diretamente no meu estado de saúde. Então, provém de um raciocínio equivocado em relação à minha própria vida, como eu me relaciono com a vida, né? E muitas vezes a gente acha que esses sintomas desagradáveis, essas doenças, muitas vezes a gente acredita, né, que elas surgem nessa vida. Na verdade, com o olhar da espiritualidade, é importante que a gente possa entender que muitas dessas doenças também já vêm de outras vidas, elas não começam na infância, elas não começam nessa vida. Elas já estão num outro estado conosco, apenas se manifestam nessa vida, apenas se materializam, se corporificam nessa existência. Então, muitas dessas doenças também podem vir de vidas passadas. Por isso que, muitas vezes, quando a gente entra na vida, né, entra na Terra, a gente já entra nessa nova condição, nesse novo rótulo que nós estamos no momento, né, para poder enxergar essa nossa realidade espiritual que a gente vem para curar nessa vida, nessa existência.
Então, é importante que a gente possa entender que existem doenças espirituais que inclusive já vêm de outras vidas. E por isso que você está nessa condição de existência, para que você possa ter todas as qualidades, ou vamos dizer, os gatilhos, as condições perfeitas, para que você possa entender essa busca de uma cura espiritual. É muito importante também que a gente possa entender que às vezes todo doente, de uma certa forma, com esse olhar da espiritualidade, ele se torna um pouquinho egocêntrico também em relação às suas próprias doenças. Por quê? Porque faz com que ele possa viver, né, em função dos seus problemas diretamente, de forma exclusiva, e isso reflete numa visão distorcida, vamos dizer assim, né, a respeito da encarnação que ele está passando, né, consequentemente de si próprio. Então, esse egocentrismo da doença faz com que ele deixe de olhar a investigação da alma, de ele olhar a investigação espiritual, de por que está passando por isso, né? Então, ele vive a dor do rótulo, ele vive o sofrimento do egocentrismo e ele fica em torno disso. E ele não consegue extrair, né, aquilo que a gente sempre fala, a medicina da doença. Então, a pergunta que não quer calar: onde está a medicina da doença quando você está doente? O que você precisa aprender com essa doença? O que essa doença tem para lhe dizer? O que você precisa entender com essa doença? Então, existe uma medicina por trás de todo e qualquer sintoma desagradável ao nível físico, psíquico e espiritual, qualquer tipo de estado doentio, né? Infelizmente, o nosso egocentrismo, né, ele vem da ilusão da separatividade, e isso faz com que a gente possa não ter esse olhar de investigador, né? E dessa forma a gente dá força para que as doenças possam se manifestar. Então, é importante que a gente possa ter esse olhar aqui hoje, né, sobre a saúde, sobre a medicina espiritual, né? Toda doença, seja de qualquer natureza, né, aonde ela se manifesta, o local que ela está instalada, aonde ela está ocorrendo, sempre deve ser levado em consideração também. Dentro da medicina oficial, né, ocidental, não se cogita os porquês, né, desses sintomas desagradáveis serem instalados, se manifestarem no pulmão, no rim, na vesícula, nos olhos, né, em alguma parte do corpo. E a pergunta que eu faço é: será que é meramente casualidade? Já a medicina oriental, como por exemplo a medicina chinesa, ela já tem todo um olhar diferente sobre isso, né? Ela entende que existe uma correlação perfeita do nosso corpo com as nossas doenças. Então, ela vai abordar que existe aí uma relação direta. Ela vai poder falar que existe uma relação dos rins com medo, né? Do pulmão com tristeza, do fígado com a raiva, o coração com desamor, a bexiga com mágoas, problemas digestivos com estresse, né, gastrite, úlcera, entre outros. Então, como você percebe, já para a medicina oriental, nesse caso medicina chinesa, como por exemplo, já existe um outro olhar nessa relação direta entre sintomas desagradáveis, né, no nosso corpo físico. Então existe uma medicina, e desde muitos tempos já se vem tendo esse olhar sobre essa medicina da doença, né? Então, quando a gente fala sobre isso, é muito importante que a gente possa abordar, que a gente possa avaliar o nosso conjunto pessoal, né? Estou falando de corpo, mente, espírito, né? Porque a gente vai perceber que existe toda uma correlação perfeita. É importante que se entenda isso. Existe toda uma correlação perfeita, né, entre esses sintomas desagradáveis e o nosso corpo físico. E a gente só precisa saber entender, interpretar, né, essas nossas repercussões mentais, emocionais diante do nosso corpo físico, né, diante das nossas limitações. Porque então, desta forma, você estaria realmente dando início, né, a um verdadeiro tratamento espiritual de cura. Então, será que todos nós temos esse olhar para nossas enfermidades? Será que todos nós temos essa investigação? Porque muitas vezes a gente sofre a dor do ego e a gente se apega nesse rótulo e resume a vida inteira nesse rótulo.
Mas a gente esquece que para esse corpo, a vida é só uma entrada e uma saída de um trânsito, e a vida continua. Então tudo tem um propósito, tudo tem uma motivação por trás, tudo tem uma investigação, né? Tudo tem uma medicina, mas a gente não entende. Então nós, enquanto religiosos que somos, espiritualistas, precisamos ampliar esse nosso olhar diante da cura, da saúde. E isso é o objetivo do culto do Exu Curador. Exu Curador nos convida a refletir sobre isso, a refletir sobre o que é buscar um processo de cura. Buscar entender em qual estado e quais os níveis vibratórios daquilo que somos a cura se processa. Aonde você está doente? Aonde você se perdeu? Porque você é um corpo material vivendo numa realidade material. Mas você também é um corpo espiritual vivendo numa realidade espiritual. Também é um corpo mental vivendo num mundo mental. E você é, da mesma forma, um corpo emocional vivendo numa realidade emocional. Então você é muitas coisas ao mesmo tempo e está vivendo em muitas realidades ao mesmo tempo. E a pergunta é, aonde você está doente? Qual é a origem dessa doença? É de fundo emocional? É de fundo espiritual? É de fundo material? Aonde você se adoeceu? Aonde você se perdeu de você mesmo? Aonde você não entendeu o propósito? O processo, ele te fere, mas o propósito te cura. Então esse é o olhar do Exu Curador, para que a gente possa olhar para aquilo que nós somos no todo e poder entender e interpretar diretamente como, né, as nossas atitudes, nossas condições e repercussões mentais e emocionais ressonam sobre a nossa vida. Então, dessa forma, você estará dando início a um processo curador de forma muito mais verdadeira e genuína, né? É importante que a gente possa entender que na espiritualidade nós entendemos que toda doença de qualquer natureza sempre tem uma motivação espiritual por trás. É importante que todos nós possamos entender isso, né? A necessidade de aprendizado que um espírito tem, né? E muitas vezes só se consegue, né? Através de enfermidades. Então, infelizmente, a gente precisa dizer isso, né? Em muitas oportunidades só se consegue a evolução do espírito através de enfermidades que agem sobre o nosso corpo material. Inclusive, às vezes, essas enfermidades, elas também podem servir de freios para vícios, né? Que o espírito, ele vem rescindindo ao longo das suas encarnações. Então sempre tem um olhar espiritual por trás da doença, sempre tem uma motivação espiritual por trás da doença. Nós não sabemos às vezes qual é o propósito daquela doença na sua vida, mas pode ter certeza que por trás da doença sempre existe um processo de cura. E a gente precisa olhar a doença através dela mesma e entender por trás dela qual é o processo de cura que vem com essa doença. Então, a doença ela pode ser um desajuste a nível vibratório que responde na matéria, mas para que você, na sua alma, para que você no seu íntimo mais profundo, na sua pedra filosofal, possa então corrigir algo, harmonizar algo, entender algo, né, ressignificar algo. Infelizmente, existe aquela frase, né, se não é no amor, é na dor. Então, existe sim essa condição de que muitas vezes a gente passa por uma situação dessa, né, por oportunidades de doença, para que a gente possa entender, né, essa motivação que vem junto com ela. A vida é passageira, gente. Uma doença não nos resume, né? A vida continua, a vida é eterna, além de uma própria doença. Então ela não nos paralisa de uma certa forma. A doença nos põe para sentar e refletir. Ela nos para e nos põe a pensar sobre como eu venho vivendo, quem sou eu, né? Quem é eu aqui dentro, quem é eu aqui dentro. Então é importante ter esse olhar. Hoje nós classificamos as doenças espirituais dentro de um bom senso em 3 estados. Toda doença espiritual, ela se classifica em doenças autoinduzidas, né?
que provém de desequilíbrios vibratórios, e é importante que a gente possa entender isso, né? Porque muitas das causas das doenças hoje em dia está nessa questão, doenças autoinduzidas, né? Desequilíbrios vibratórios, consequentemente vindo do que, Pai Marcos, né? Vindo de comportamento, condutas, escolhas que passam a transferir para o nosso corpo físico, né? O meu próprio desequilíbrio vibratório. Então isso acontece bastante, então do duplo etérico para o corpo físico e se materializa, né? O segundo estado da doença são as doenças compartilhadas, né? Ou seja, por espíritos obsessores, espíritos doentios, espíritos sofredores, né? Vampirismo energético, magias negativas. Então tudo isso pode se ligar, né, à pessoa e tornar ela, né, por um processo de simbiose energética, por afinidade, né, desenvolver um estado doentio. E quando ela é uma médium, quando ela já vem com mediunidade mal trabalhada, reprimida, isso vai se acentuar cada vez mais. E o terceiro estado da doença são as doenças kármicas, né? Aquelas que consequentemente podem ser desta ou de outras vidas, né? Mas que vêm acompanhadas aí de uma contribuição, de uma limpeza muito maior, uma limpeza muito mais profunda na vida daquela pessoa, né? Que vai levar ela a um processo muito profundo de reforma íntima, correção do pensamento, correção do sentimento, diante daquela existência atual, daquele projeto encarnatório evolutivo. Então, esses três estados de doenças classificam todas elas dentro de um olhar espiritual. E é importante hoje você se questionar. Então essa é a pergunta que você deve se fazer. Se você se encontra hoje num estado doentio, se questione se ela é autoinduzida, se ela pode ser compartilhada, ou se ela vem com um fundo kármico, no sentido de você ressignificar algo nessa vida. Com certeza essa reflexão, esse olhar para dentro de você vai contribuir um monte, muito, para que você possa já estar em sintonia com algum processo curador diante dela. Então, vamos, a partir de agora, falar um pouquinho sobre o nosso culto de Exu curador. Mas antes, é importante que a gente possa definir algumas palavras, né? Nós entendemos como cura todo o processo de ato de regeneração, seja por um tratamento aplicado, seja pelo restabelecimento entre corpo, mente e espírito. E curador designa todo aquele que é um curador, perfeito? Portanto, então, Exu curador trata-se de uma força, de uma manifestação de axé curador. Estou falando de uma força vital curadora monstruosa, meus irmãos, né? Essa força espiritual, esse reino de Exu, não se destina ao ataque espiritual, não é uma força exclusiva de combate, mas sim uma força espiritual de acolhimento, com a função protetiva, com a função curadora, com a função regeneradora, sustentadora, né, mantenedora da vida. Então, é uma força de Exu muito acolhedora, não de fato uma força de combate, como muitas pessoas às vezes acreditam, né? Então, Exu curador é todo aquele que tem um poder, tem uma sabedoria de um curandeiro. No entanto, nem todo curandeiro se torna um Exu curador. Vale lembrar aqui que essa linha de força espiritual, esse reino de Exu, já vem há algum tempo se manifestando nas quimbandas brasileiras, né? Aonde muitos poucos são os que conhecem, né, a vasta gama de energia que esses espíritos manipulam, dominam, né? Mas eles também já estão presentes há muito tempo na Umbanda, estão muito próximos das forças de Exu Sombra, Exu Capa Preta, Exu Veneno, Exu Malay, né? Exu da Terra, Exu Raiz, entre outras forças já na Umbanda, né? Então, assim, para ser integrado, né, para entrar nesse reino do Exu curador, o espírito ele teve que adquirir
em algum momento, em diversas existências, em diversas vidas, né? Toda uma sabedoria curandeira, as mais diversas. Estou falando de espíritos de babalaôs, nigangas, pajés, feiticeiros, bruxos, médicos, padres, líderes religiosos, curandeiros, benzedores. Então é todo aquele espírito que passou em tradições, culturas e que foi adquirindo uma sabedoria milenar curandeira, né? Por meio da manipulação de diversos padrões de energias, elementos afins. Então, esses espíritos, enquanto vivos, eles dominavam uma força da vida muito grande a nível curador, né? Dominavam a força da vida curadora. Então, inclusive, muito desses espíritos, né, com não conformismo com as leis naturais diante da vida, diante das coisas, né, eles restabeleciam a linha da vida ou rompiam conforme os seus interesses. Um ponto comum que a gente encontra entre todos esses espíritos curandeiros, que se tornaram curandeiros através da vida, né, das suas encarnações, é que muitos tiveram, né, uma decadência moral, vamos dizer assim, com a vida, com os valores da saúde, com a cura, né, nos seus períodos da matéria, da vida material, né, ou seja, eles manipularam essa força curadora, né, de forma negativa. No entanto, essas egrégoras de Exus curadores, elas são pequenas em relação, né, aos demais reinos de Exus, né? No entanto, esses espíritos curadores, eles já estão espalhados entre outras legiões de guias espirituais da Umbanda, principalmente como colaborador no processo da construção, da edificação e da manutenção da vida, da saúde. Então, o seu poder de domínio, né, e restabelecimento energético é algo muito expansivo, algo muito poderoso, muito forte. Então, eu quero dizer que Exu curador, ele está ligado diretamente e indiretamente, né, com todos os reinos de Exu, enquanto um agente curador. Olha que interessante, né? Então, ele está ali, ó, no nosso centenário sagrado, trabalhando na cura, nos 7 sentidos da vida. Geralmente, esses espíritos, eles se apresentam enquanto um ser ancião, um Exu velho, um Exu ancião, né, com vestes simplórias, né, com marcas profundas no rosto, mantos pretos, né. Percebe-se aí que eles trabalham com palavras incompreensíveis, né, fórmulas silábicas assim, e gestos ritualísticos bem próprios dessa linha de força, desse reino. Então, Exu curador, ele é isso, gente. Exu curador, ele vai buscar descarregar todos os fluxos energéticos doentios que influenciam o ser humano a nível mental, a nível emocional, a nível sensorial, a nível físico, né? A nível sentimental, a nível astral. Então ele vai buscar nos auxiliar nessa pegada, né? Assim como também eles sabem lidar muito bem, né, com todos esses fluxos energéticos que já estão em nós, nos tornando doentes, né, no sentido de descargas energéticas. Então eles sabem lidar muito bem com esses fluxos energéticos doentios, né, onde eles buscam descarregar essas energias emanadas, né, por todas as pessoas que estão vibrando estados doentios. Então eles são experts em descarregar esses fluxos energéticos doentios que já estão instalados nos nossos corpos sutis. Então é importante que a gente possa entender isso, né? Os Exus curadores, eles manipulam muito bem um vasto reino de mistérios, de elementos, de energias, né? Como por exemplo o sangue verde, né? Venenos e antídotos, raízes, frutos, cascas, animais peçonhentos, poções antigas, feitiços mesclados, penas, terras, pedras, animais secos, peles, dentes,
líquidos amoníaco, enxofre, sal, essência, né, entre muitos outros elementos. Então, como a gente pode perceber, eles são poderosos feiticeiros, né, manipuladores muito bem de energias elementais, dos reinos naturais. Então são experts em manipular esses padrões vibratórios ao nosso benefício, ao benefício da nossa saúde, seja material, seja espiritual. Então o Exu Curador é uma fonte infindável de conhecimento de cura. É importante que a gente possa entender isso. Nós estamos diante de uma força muito sábia no processo de cura, no processo de curar algo, né, nessa força curadora, nesse axé curador. O povo da mata são espíritos que possuem uma ligação muito forte com o Exu Curador, né? Uma conexão muito forte com esse reino. Então eles estão muito próximos das matas, né? Assim como eles trabalham quase sempre de uma forma imperceptível, né? Trabalha assim sendo menos percebido nos terreiros, mas com uma capacidade de acolhimento e uma profundidade muito grande de força curadora. Então, para o Exu Curador, tudo envolve uma concentração, um desprendimento energético, né? Ou seja, o Exu Curador, ele dá a energia curadora, ele dá o fator curador, né? Porém, se você não adentrar em sintonia com esse reino, então todo esse axé se dilui na sua vida, né? Você perde esse auxílio energético curador, né? Essa aliança com esse poder curador. Então, o Exu Curador, ele exige da gente uma mudança comportamental e, acima de tudo, um comprometimento com a nossa saúde, né? Então, não é um Exu caridoso, mas ele é um Exu que nos cobra uma mudança comportamental, uma disciplina diante da vida e diante da nossa própria saúde. Então, é importante que a gente possa entender que muitas vezes a gente toma atitudes diante da vida, né, que vão bloqueando o fluir dessa energia curadora em nossas vidas. E isso vai nos afastando do reino do Exu Curador. Por isso é importante, de forma anual, sempre realizar o culto para você restabelecer essa conexão, né? Assim como também é importante entender que essas nossas atitudes, né, elas vão criando uma casca, né, como uma doença espiritual em torno de nós, um fluxo energético doentio que vai se instalando na gente, vai se instalando naquilo que nós somos. Então, o nosso culto religioso, ele busca descarregar todos esses fluxos energéticos enfermos que já estão em nós, né? E que ainda não se materializaram, não se manifestaram no corpo físico, mas já estão ali, ó, nos nossos corpos energéticos. Então, nós vamos alcançar uma irradiação vitalizadora, curadora cétupla no culto do Exu Curador, né? Onde essa irradiação vitalizadora da cura, ela vai atuar no nosso centenário sagrado, curando a fé, curando o nosso amor, né? Curando as faculdades do aprendizado e do raciocínio, curando a nossa razão, nosso caráter, né? A nossa sabedoria, a nossa vida em todos os aspectos. Então, o Exu Curador é essa vibração vitalizadora, curadora, né? Ou seja, é a força vital do fator curador. E, ao mesmo tempo, ele é um agente desvitalizador de todos os fluxos de energias doentias e enfermas que já estão instaladas no nosso corpo, nos tornando doente, no nosso todo. Então, o Exu Curador, ele é um agente de cura, ele é uma força curadora de todos os aspectos negativos que está em nós, está ligado a nós, nos adoecendo. Então, é importante que a gente possa ter esse olhar, né? Que nós precisamos nos descarregar desses magnetismos antes que eles possam se manifestar no nosso corpo físico, se corporificando. Então, é aí que o Exu Curador vai atuar. É aí que o Exu Curador vai se fazer presente. Ele vai desenvolver e fortalecer o nosso estado de espírito saudável,
né? Anterior a um estado espiritual doentio. Então, o objetivo do nosso culto do Exu Curador é acessar essa força, né, do axé curador, estabelecer uma conexão e uma aliança com o reino do Exu Curador. Né? Para quê, Pai Marcos? Para quê? Porque isso cria energia, cria força que nos dá liga para a nossa saúde se manter saudável o tempo que ela estiver conectada com esse reino do Exu Curador. Então, quando a gente realiza o culto, a gente está buscando instalar na nossa essência espiritual essa energia, esse axé vital, né, da força curadora, para que possa instalar em mim, para que possa vibrar em mim, para que possa ressonar na minha vida dali em diante. Então, esse é o nosso objetivo do nosso culto do Exu Curador. Espero que todos possam entender a importância dessa força na nossa vida. Espero que possam entender a importância de realizar esse culto, de nos conectar com esse axé, para que a gente possa sempre estar um passo na frente das doenças, né? Ou seja, para que a gente possa nos descarregar de todos esses fluxos, porque todo aquele que não se descarrega dos seus fluxos de energia doentia, esse fluxo ele se esgota aonde? Na matéria. Então, a gente tem um olhar de retenção, né? Muitos de nós não aprendemos na infância em libertar as emoções. Quantos de nós, né, quando era criança, vai lembrar do pai dizendo, engole o choro, não chora, né? Então a gente não foi ensinado a ter essa abertura de se libertar das emoções. Então a gente cresceu numa sociedade que nos ensinou a reter as emoções, a reter a sobrecarga da vida. Então isso fica dentro de nós, e se a gente não se liberta disso, se a gente não se descarrega disso, isso acaba em algum período da vida, quando eu der vazão para isso, né, para alguma limitação minha, do meu corpo físico, isso acaba se esgotando no meu corpo físico, acaba se materializando no meu corpo físico, e aí surge então as doenças físicas, psíquicas, né, sintomas desagradáveis. Então o culto ele busca descarregar isso, ele busca nos descarregar de dentro para fora, de todo acúmulo e foco enfermo, doentio que já se encontra na nossa vida, seja por uma questão autoinduzida, compartilhada, né? Ou de promover uma consciência curadora diante daquilo que eu já trago de outras vidas no campo da saúde. Então espero que vocês possam ter entendido a importância de cultuar essa força, mesmo que a gente está fazendo um culto, que a gente vai renovar esse axé, vocês podem manter essa força na sua casa, na sua tronqueira, né? E sempre que precisar, acender uma velinha, ir lá clamar por essa força na sua vida. Certo? Então espero ter contribuído com esse olhar para que a gente possa estabelecer uma conexão com esse reino, e vamos então para o nosso encontro fortalecer esse axé curador. Salve o Exu Curador, salve o reino do Exu Curador, que assim seja. Laroê, Mojubá, Saravá Exu Curador. Exu pega a demanda, Exu é curador. Exu pega a demanda, Exu é abençoado. Tava curiando na encruta, quando a banda me chamou.